Um dos maiores enganos que a igreja recebeu desde o século XIX, eu considero que seja o pré-tribulacionismo. É uma doutrina mentirosa, que não tem base bíblica, uma doutrina escapista, covarde, que ensina que a igreja não pode passar por sofrimentos, não pode passar pela grande tribulação. Mas a palavra de Deus nos diz claramente, toda ela nos diz claramente, que não tem como a igreja, justamente a igreja do fim, não passar por tribulação, visto que desde o início, desde o Antigo Testamento, até o estabelecimento da igreja, até hoje, queridos, nos lugares que a igreja é perseguida, sempre os santos são perseguidos e maltratados. E por que a igreja do fim ela não vai passar pela tribulação final? Isso é um baita de um engano. E eu vou meditar com os irmãos aqui hoje acerca das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Muitos dizem que as duas testemunhas serão Moisés e Elias, literalmente, que vão voltar para a terra para fazer essa obra. Ou que são duas pessoas literais, dois judeus literais. Mas será que é isso mesmo? As duas testemunhas são duas pessoas? É claro que não, né, queridos? É claro que não. As duas testemunhas é a igreja. Duas porque são judeus e gentios. A igreja hoje ela é composta de judeus e gentios. No corpo de Cristo Jesus, ele uniu os judeus e os samaritanos, os que estavam perto e os que estavam longe. Os samaritanos se misturaram conosco, queridos, quando as 10 tribos foram dispersas por entre as nações pelos assírios. Se misturaram com os gentios e nunca mais voltaram para Israel, literalmente falando. E Deus só conservou as outras 2 tribos por causa da promessa de que o Filho, de que Jesus Cristo, ele descenderia na carne de Davi, da tribo de Judá. Mas em Cristo Jesus, tanto os judeus quanto o resto do mundo foram alcançados pela obra de Cristo Jesus na cruz. E através do arrependimento, ele estabeleceu a paz, unindo os dois, fazendo um só homem. Então, por toda a palavra de Deus, nós podemos compreender esse mistério da divisão das 12 tribos. Por isso que Tiago, quando começa a sua carta, ele fala as 12 tribos dispersas por entre as nações. Porque a igreja, hoje, ela é composta pelas 12 tribos. A união dos 2 reinos que foram divididos, judeus e resto do mundo. Então, essas são as 2 testemunhas, que vai estar no tempo do fim, fazendo obras iguais e até maiores que Jesus fez. Vamos meditar? Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 7. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, na primeira metade da última semana, em que vai ocorrer o grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar antes, de fato, da grande tribulação. Porque a grande tribulação é composta pela segunda metade desta última semana. A grande tribulação é quando o anticristo se manifesta, na metade desta semana. Então, na primeira metade, grande e maior avivamento. Então, estas 2 testemunhas, elas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. A mesma característica do espírito que estava em Jeremias, que Deus converteu as palavras na boca de Jeremias como fogo e consumiu os seus adversários como lenha. Vai acontecer a mesma coisa no tempo do fim. Nada nos causará dano nessa primeira metade. Claro, se nós estivermos aqui. É muito provável que estejamos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Estas 2 testemunhas, estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, no mesmo espírito que estava em Elias, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes quiserem, no espírito de Moisés, que estava no Egito, e através da vida dele, de Arão, Deus enviou as pragas. Essas pragas elas serão reenviadas nesse tempo, queridos, só que num nível muito maior. Basta lermos lá as aberturas dos selos, os toques das trombetas, que é a igreja quem vai tocar trombetas, essas 2 testemunhas, e também no derramar das 7 taças da ira de Deus. É a igreja que vai ser
o mediador de tudo isso. Nós seremos usados por Deus para que possamos profetizar e Deus enviar juízo para a terra. Aí continuando, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aí sim, na metade da semana em diante, nos últimos 3 anos e meio, aí sim o anticristo vai perseguir os santos e vai vencê-los. Agora vamos conectar com Isaías, capítulo 43, versos 1 a 13. Olha só que conexão maravilhosa. Será que realmente a igreja não vai passar por tribulação nesse tempo do fim? Será que a igreja não estará aqui na grande tribulação? Olha o contexto das duas testemunhas. Isaías 43, versos 1 a 13. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Contexto de tribulação. E nós vamos compreender que será a grande tribulação. Porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Vamos pular aqui um pouco mais para frente, para ganharmos tempo. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as tuas testemunhas, para que se justifiquem, e se ouça, e se diga, verdade é. Preste atenção, no mesmo contexto, para que nós não possamos temer diante das tribulações. No caso aqui, grande tribulação. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para quem o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Olha o detalhe. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, ele diz que o anticristo, o iníquo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. E nesse mesmo contexto de grande tribulação, que nós seremos as duas testemunhas, para que não temamos o que virá de perseguição, ele fala aqui, antes de mim Deus nenhum se formou. Então o anticristo ele vai querer ser o único Deus. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas Deus está falando, não tema ele, eu sou o único Deus. Deus antes de mim nenhum se formou, e nem depois de mim haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No mesmo contexto de grande tribulação, eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Está falando para as duas testemunhas, para as testemunhas. Deus estranho não houve entre vós. Por quê, queridos? Porque nós não aceitaremos a marca da besta. E por não aceitarmos a marca da besta, nós só vamos reconhecer como nosso único Deus. Somente a Ele nós vamos adorar. O anticristo, ele vai querer impor a marca para que nós possamos fazer parte desse reino que ele vai estabelecer aqui na grande tribulação. Mas nós não vamos aceitar a marca da besta. Nós não vamos negar a Cristo para poder continuarmos comprando e vendendo. Por isso que está escrito aqui, Deus estranho não houve entre vós, porque vocês não vão aceitar a marca. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Porque Jesus matará o iníquo com o sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele vai fazer justiça aos santos. Então que não possamos temer. Nós vamos vencer Satanás, o anticristo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho. Das duas testemunhas. E mesmo em face da morte, porque ele vai perseguir os santos, não amar a própria vida. Não amaremos a nossa própria vida.
Parte dessas duas testemunhas vai ter que dar sua vida por amor a Cristo. E outra parte Deus vai conservar em vida para não vir a morte. Então, queridos, a conexão das duas testemunhas com a grande tribulação é tremenda. É fantástica, não tem como desassociar. Esses dois textos, de Apocalipse 11, 3 a 7, Isaías 43, de 1 a 13, conecta para mim que as duas testemunhas, a igreja, ela vai estar aqui na primeira metade desta última semana, vai fazer grandes proezas, vai atormentar esta terra com pragas, assim como aconteceu com Moisés, assim como Elias, que não choveu. Quem quiser fazer mal na primeira semana não vai conseguir fazer. Fogo sairá da nossa boca, vai ser uma palavra carregada de tanta autoridade que vamos consumir os nossos adversários como lenha. Mas na metade desta semana em diante, essas duas testemunhas, elas serão provadas pelo fogo. E devidamente, cheio desse poder, cheio desse amor, nós não vamos negar a nossa própria vida. Aliás, nós não vamos permitir que o anticristo nos convença, nos imponha, ponha medo em nós, para que nós possamos aceitar a sua marca e adorá-lo a ele como único Deus. Não, nós só adoraremos a Deus, ao único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Nós não vamos nos ajoelhar para a estátua do Nabucodonosor. Nós vamos preferir sermos jogados na fornalha ardente. E se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Se não, saiba, anticristo, que nós não vamos nos dobrar para ti. Se passarmos pelo fogo, Deus estará conosco. E as águas não nos submergirão. E Ele estará conosco, queridos. Então esse é o contexto das duas testemunhas, totalmente inserida no período da grande tribulação. Não só na primeira metade da última semana, no último e maior avivamento, como também no período da metade da última semana da grande tribulação. Então, desassociar as duas testemunhas da igreja e dizer que essas duas testemunhas, que é a igreja, não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada para ficar 7 anos no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, tomando vinho com Jesus lá em festa, enquanto que a outra parte a outra parte da igreja está aqui sofrendo a ira? Será que isso é justo? Não, claro que não. Nós não somos escapistas, queridos. Nós devemos nos preparar para o que vai vir. A igreja ela foi chamada para sofrer. Ela foi reputada. A reputação da igreja é como ovelhas destinadas ao matadouro. Seria muita injustiça nós dizermos que somos melhores do que nossos irmãos que sofreram por amor a Cristo. Nós não somos melhores do que eles. Hebreus capítulo 13 diz lá para que nós possamos lembrar dos nossos irmãos que estão passando perseguição, presos, como se nós estivéssemos perseguidos e presos com eles. E vamos sim, se estivermos vivos e devidamente preparados, nós vamos estar aqui na grande tribulação. Então que possamos ouvir o som da trombeta corretamente e nos despertarmos e prepararmos para a batalha que virá. É tempo de preparação. Não se deixe enganar. Nós estaremos aqui. A igreja estará aqui na última semana de Daniel. Amém, queridos? Quem tem ouvidos, ouça. Que Deus nos abençoe.